senhores ministros, senhores secretários de Estado, senhoras deputadas, senhores deputados. O Bloco de Esquerda, quando solicitou esta interpelação ao Governo, não esperava, que seria um ato de coragem, que a senhora Ministra da Saúde fizesse aqui mea-culpa pelo facto de ter sido uma inexistência política nas regras sobre a administração pública no Orçamento de Estado em vigor. Não esperávamos que fizesse aqui mea-culpa. Mas esperávamos, até porque temos alguma dimensão das suas qualidades, que nos viesse hoje aqui a reconhecer o erro, reconhecer a negligência, reconhecer a incúria, reconhecer o descaso. Porque a senhora Ministra soube dizer que estava preocupada porque há um facto de agravamento súbito das dificuldades em recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde. E esse facto é diretamente provocado pelas regras da administração pública no Orçamento de Estado. E porquê é que a senhora Ministra, no Conselho de Ministros, não se opôs a essa regra no Serviço Nacional de Saúde? Porque não se demarcou, porque não chamou a atenção. Era preciso hoje assumir isso aqui perante esta Câmara. Porque a senhora Ministra não veio aqui defender o que está no Orçamento de Estado. Nem num único momento defendeu o que está no Orçamento de Estado acerca disso. Portanto, como é, não consegue subscrever aquilo que lhe veio provocar o agravamento das dificuldades no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, esperar-se-ia que, ao falar-nos de uma forma ainda vaga de um regime excepcional para pessoas que se estão a reformar devido à penalização das reformas antecipadas que foram acrescidas neste Orçamento de Estado, para os que já estão reformados, não nos falou bem do regime que isso terá em conta. Esperemos que ao menos respeite aquilo que é a legislação geral, não seja um regime especialmente negativo em contraponto a outros regimes que estão em vigor em relação a pessoal aposentado. Foi disso que o Sr. Deputado João Semedo falou, e também não sabemos, com muito critério nem muito rigor, exatamente se nessas circunstâncias como é que vai atacar o problema de fundo. E o problema de fundo que aqui não quis abordar é o da revalorização das carreiras médicas, é o da revalorização da carreira de enfermagem, é de uma reconsideração da situação dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Essa é a circunstância, essa é a necessidade. Não nos podem falar de uma circunstância boa daqui a vários anos, não são seguramente 3 anos nem 4, de uma possibilidade de resposta pela criação de médicos no sistema, mas como é que agora vamos competir com o setor privado e impedir a sangria de profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde? Esta é que é a pergunta. E é esta pergunta, Sra. Ministra, eu devo dizer, e sem assinto, foi a completa inutilidade e a completa impotência para qualquer escrutínio que a Assembleia da República pudesse ter. Não tem uma proposta, não tem uma medida. O Bloco de Esquerda insiste e repete, apesar da dificuldade acústica dos deputados do Partido Socialista, que é preciso reconsiderar as carreiras do pessoal do Serviço Nacional de Saúde. Neste momento, nestas circunstâncias, o Serviço Nacional de Saúde está a sofrer uma competição negativa e não consegue, e, portanto, não está a competir, não vai conseguir aguentar-se nestas circunstâncias. E nós estamos a avisar em devido tempo, quem tem responsabilidade tem, quem não tem, não a tem. Portanto, isso ficará com cada um. E apesar do otimismo aqui, muito contrastante do Sr. Secretário de Estado, em relação àquilo que é a preocupação da Sra. Ministra, a verdade é que nós não resolvemos problemas com propaganda. Tivemos agora aqui alguns minutos de propaganda, mas não resolvemos problemas com propaganda. Resolvemos problemas com medidas concretas. E sobre as medidas de fundo, não houve aqui uma palavra do Serviço Nacional de Saúde. Registámos apenas que a Sra. Ministra da Saúde se dessolidarizou com o Orçamento de Estado, mas não apresentou verdadeiramente novas medidas. Eu não quero cometer nenhuma injustiça com a Sra. Ministra, mas ficarei muito atento às suas palavras finais, porque presumo que não vão invalidar aquelas que eu aqui acabei de dizer.
e estamos à espera que, mais cedo do que tarde, haja, na verdade, uma interpelação e um debate que possa ter a presença do Sr. Primeiro-Ministro, porque o Sr. Primeiro-Ministro quebrou hoje aqui uma praxe parlamentar bem antiga, bem antiga. E eu ainda recordo os tempos em que o Primeiro-Ministro Santana Lopes faltou ao início de uma interpelação e o Partido Socialista se uniu a toda a oposição, contestando o Governo e o Primeiro-Ministro à época. Bom, mas agora temos o estilo Lacão e, portanto, temos uma circunstância diferenciada. Mas era bom que o Sr. Primeiro-Ministro, como primeiro responsável do Governo, aqui tivesse ouvido a descrição dos problemas em concreto e das incapacidades, das limitações e da impotência do Governo para resolver. Esperaremos que num debate com o Primeiro-Ministro, não certamente com a equipa da saúde, consigamos discutir aquilo que verdadeiramente interessa aos portugueses. Quantos portugueses estão sem médico de família? Quantos portugueses vão ficar sem médico de família? É disso que nós estamos aqui a falar. É disso que nós estamos aqui a falar. Acho verdadeiramente impróprio, acho verdadeiramente chocante que na Assembleia da República se faça propaganda do mais barato que possa existir, quando os nossos concidadãos e concidadãs se interrogam hoje com cara de pasmo sobre um momento, de uma hora para a outra, foram centenas de milhares de portugueses que ficaram sem médico de família. Qual é a medida da responsabilidade do Governo? Sr. Presidente, repare-se, diz o Sr. Secretário de Estado que nenhum, não sei se a Sra. Ministra dirá isso, nenhum português ficou sem médico de família. Extraordinário. Eu antevejo que o Sr. Secretário de Estado, pode ser um ilusionista político, estou a medir as palavras, mas não retira um grama à responsabilidade política que todos nós aqui devemos ter. E considero verdadeiramente lamentável essa atitude. Porque a Sra. Ministra reflete a preocupação, não tem respostas nenhumas. O Sr. Secretário de Estado não está verdadeiramente nesse andamento. Muito obrigado.